Número 8. O cemitério esquecido na montanha. Um homem decidiu fazer uma trilha sozinho pelas montanhas da Áustria. O caminho era difícil, uma trilha quase invisível, passando por uma floresta densa e áreas cheias de pedras. A ideia era simples, chegar até o topo antes de anoitecer. Mas no meio do caminho, ele encontra algo totalmente inesperado. Um cemitério antigo, da época da Primeira Guerra Mundial. E o mais estranho é que ele não aparece em mapa nenhum. Intrigado, ele decide ficar ali por um tempo. Вы просто представляете, что этим могилам более 100 лет. Снаряд какой-то. É então que ele começa a observar o lugar com calma, analisar cada detalhe. As cruzes de madeira já estavam desgastadas, algumas quase cobertas pelo musgo. As lápides de pedra mal apareciam no meio da vegetação. Era como se o tempo tivesse engolido aquele lugar, e o silêncio era pesado, desconfortável. Em certo momento, enquanto ele observa as tumbas, algo chama a atenção. Por um instante, parece que tem um rosto olhando por trás de uma lápide, mas logo depois não tem nada. Será que foi apenas um efeito visual? Sombras misturadas com a luz da lanterna, a famosa pareidolia? Bom, eu não sei. Só sei que mesmo assim, aquilo foi o suficiente para deixar um clima estranho no ar. O tipo de sensação que não vai embora fácil, porque mesmo que exista uma explicação, a dúvida continua. E em um lugar como aquele, sozinho, no meio do nada, isso pesa muito mais. 7. O cabelo saindo do túmulo. Em 2021, um homem chamado Joel estava caminhando com a namorada por um cemitério católico em Sacramento, na Califórnia. Era para ser só um passeio normal, nada demais. Até que algo chama a atenção dos dois. Uma das sepulturas parecia estranha. No começo, parecia só mais um túmulo antigo, mas quando eles chegam mais perto, percebem algo completamente fora do normal. Okay, so we're here walking around a cemetery and I've seen something really fucking gross. Here's the tombstone. And there is the person's hair coming out of the crack in the tombstone. I mean, that is fucking hair. What in the fuck? Saindo de uma rachadura na lápide, tinha cabelo humano, fios presos na pedra, como se estivessem sendo empurrados de dentro para fora. A cena é tão estranha que eles chegam a filmar de perto para confirmar. E não parecia erro, não parecia ilusão. Era realmente cabelo. E isso levanta uma série de perguntas. Aquele túmulo tinha mais de 100 anos. Então, algumas pessoas tentaram explicar de forma mais racional. Uma das teorias é que raízes de árvores próximas poderiam ter danificado a estrutura da sepultura. Com isso, restos mortais poderiam ter sido deslocados. E animais poderiam ter entrado ali e puxado o cabelo para fora. Mas nem todo mundo compra essa explicação, porque a forma como os fios estavam saindo parecia algo muito mais direto, como se viesse de dentro. E aí fica a dúvida: foi só um processo natural estranho, mas possível? Ou tinha algo ali que ninguém conseguiu explicar? 6. O cemitério da bruxa.
Um explorador paranormal chamado Dennis, do canal Dark Ghost Paranormal, decidiu investigar um lugar conhecido como Cemitério da Bruxa. E logo no começo da exploração, já dá para perceber que aquele lugar não é comum. Enquanto ele caminha pelo local, encontra uma espécie de abrigo improvisado. Mas o que realmente chama a atenção são os crânios de vaca posicionados ali, como se estivessem guardando o lugar. Aquilo por si só já cria um clima pesado, mas as coisas começam a ficar ainda mais estranhas. O que é такое? Камера вижу, а так смотрю, нету ничего. Будто бы чье-то лицо. Вот, 2 глаза, нос, рот. Ele para, porque escuta algo, um som próximo. E, segundo ele, aquele lugar é conhecido por relatos de vozes sendo ouvidas ali. Em um momento, ao olhar para a estrutura, ele acredita ver um rosto, algo formado na escuridão, mas pode ser apenas pareidolia, um efeito da mente tentando dar forma às sombras. Só que depois disso, ele decide entrar na estrutura e usar um dispositivo paranormal. E de repente o aparelho começa a captar sons estranhos, ruídos, como se tivesse algo tentando se comunicar. Основное взял. Так, рация, пускай здесь. На улице боюсь выходить, потому что там реально кто-то ходит. Ao mesmo tempo em que o aparelho faz um barulho assustador, uma outra voz parece vir de fora da estrutura. Continuando a exploração, Dennis encontra outra coisa perturbadora. Um caixão com um corpo e um monte de borboletas no local, agrupadas de um jeito estranho, quase como se estivessem posicionadas ali de propósito. Я когда открыл, я просто, я не знаю, у меня дар речи пропал. Что самое странное, откуда здесь столько бабочек.
Сейчас камеру протру. O som vai ficando mais forte, mais próximo, mais difícil de ignorar. A sensação é clara. Aquele não é um lugar para ficar por muito tempo. E quanto mais ele insiste em continuar ali, mais parece que algo está reagindo à presença dele. No fim, fica a dúvida. Era só o ambiente, sons naturais e coincidências? Ou aquele lugar realmente escondia algo que não queria ser encontrado? 5. A Mulher do Cemitério. Um youtuber chamado Franco TV, conhecido por explorar lugares abandonados e cheios de histórias estranhas pelos Estados Unidos, passou por uma das experiências mais tensas da vida dele. No dia 12 de maio de 2024, ele decidiu visitar um grande cemitério na Flórida. Logo de cara, algo já parecia errado. O lugar estava completamente escuro, sem luz nenhuma, como se tivesse sido abandonado. It's already starting to form cracks on the top of it, like the whole top part's about to fall off. The hell was that? Sounds like water. But this whole place looks like it's abandoned, like there's nothing here anymore. I remember they used to always have lights on, they shut off all the lights, the trees are dead. This whole place is starting to look like a ghost town since the last time I came here. Enquanto caminhava entre os túmulos, Franco começa a ouvir sons estranhos. Algo parecido com gemidos, ou até alguém chorando. O problema é que ele não consegue identificar de onde aquilo vem. So I don't see that. I just heard a noise up there. Oh my god, this is gonna be awesome. I mean that sarcastically. I think I remember so many other nights that I'm walking through here and I seen like a black shadow just kind of pass through. Oh, I got a noise. Oh my god. Something just flew right by me. Alright, I'm gonna keep walking in. There's so many bugs flying all around right now. What? What I hate is that inside, I start getting a lot of activity coming from the outside, like something doesn't want me in there. There it is again. What the hell is that? I can't tell where it's coming from. It sounds like it's echoing from there to there. Holy, that is creepy. I'm gonna see if I can take a look. I'm gonna do a quick check on the outside to see if there's anybody outside. O som parece ecoar pelo cemitério inteiro. There it is again. What the hell is that? Mesmo assim, ele continua andando, até que, perto de um mausoléu, a câmera infravermelha dele capta um movimento rápido. Ao mesmo tempo, ele escuta um barulho metálico, como se alguém estivesse batendo em alguma coisa. Ele vai até o local, mas não encontra ninguém. Pouco depois, olhando para um dos túmulos, ele tem a sensação de que tem alguém ali, uma presença. Walking back in. And I'm not hearing it anymore.
I did hear like a sound of a metal hitting further back there, but nothing. It scared me enough to just run up here to look. I'm looking at the old lady tomb right now, and I see something. Holy sh**. I'm gonna switch to color mode. Right now I'm looking into the room. I know it looks a little bit grainy. I'll go ahead and turn on the light. What is that? When I turn on the light and I turn it off, it looks like there's something just standing there. I'm getting eaten alive by these mosquitoes. See it? It's like right in there. It just looks like something dark. I'm gonna go ahead and turn on the light again. It could be just the gate. I'm not sure, but it looks... Mas quando aponta a lanterna, não tem nada. Mesmo assim, na escuridão, ele continua vendo algo, como se fosse uma silhueta parada no escuro. Só que toda vez que ele ilumina, aquilo desaparece, como se nunca tivesse existido. E aí, a situação piora. Usando a câmera infravermelha, ele percebe movimento mais ao longe, entre os túmulos, e então ele vê claramente uma figura. Towards the statues. Way out there. You see it? Oh shit. The sprinklers just turned off. A figura é uma mulher idosa. Ela está andando de um jeito estranho, meio desorientado, até que algo acontece. I'm gonna turn on my flashlight. I don't even see them. Wait, I think I do. Look. Freaking light. There we go. They're way up there. Just walking back and forth. I want to make sure there's nobody else around. Oh shit. That looks like the fucking run. That. Oh, that looks like fucking running towards me. E sem aviso, vai direto na direção dele. Nesse momento, Franco entra em pânico e decide sair dali imediatamente. Depois, ele contou que aquilo foi uma das experiências mais assustadoras da vida dele. No começo, ele pensou que poderia ser só alguém vivendo ali ou uma pessoa fora de si. Mas quando a mulher começou a correr na direção dele, o medo foi real. O vídeo dividiu opiniões. Tem gente que acredita que ele encontrou algo sobrenatural. Outros acham que era apenas uma pessoa comum, talvez perdida ou desorientada. E ainda tem quem lembre que ele já teve um encontro parecido anos antes. Também com uma senhora em um cemitério. Hello? Ma'am? Do you need help? Do you need help? Yeah. No fim, fica aquela dúvida. O que ele realmente viu naquela noite? 4. O cerco no cemitério. Esse caso aconteceu com um grupo de jornalistas de uma cidade russa chamada Pskov. Eles foram até um cemitério para gravar uma reportagem sobre o aumento de mortes em acidentes de carro. A ideia era chamar atenção para esse problema. Só que, antes mesmo de começarem a gravar, algo estranho acontece. Eles ainda estão dentro do carro quando percebem várias pessoas espalhadas pelo cemitério, todos usando roupas esportivas, e o comportamento deles já parecia estranho desde o início. Eles não estavam só passando pelo local, estavam observando, e aos poucos começam a se aproximar, cercando o carro. Так, сейчас смотрим.
Так, главное, чтобы не куда-то не в это самое не попасть, да. Да, нападение на нас, мы на кладбище, тут, короче, какие-то люди нам преграждают дорогу, мы на машине, сейчас пока мы не выходим. Вот, можно вывести в эфир, это будет романтично. Непонятные молодые люди догоняют нас, обкидывают камнями, кидаются под колеса. Мы не можем от них уйти. Так, а второй где? Второй. Вон слева, вон он. Давай, прямо на него. Или я не знаю. Микрорайон Крестылный, район Нового кладбища. На новом кладбище мы находимся. Мы пытаемся выехать с кладбища, нас догоняют. Молодые люди. Нет, туда не надо, там он. Подожди. Да, но их несколько, и они со всех сторон бегут. Петлянова! Да. Что делать? Подожди, что хотят они? Они вам камеру разобьют. Санкт-Петербург, проспект Солидарности, дом 12, квартира 2. Тихо. Назад, давай, назад. Колеса протекают. Колеса протекают только. Ребят, что хотите? Чего? Не, ребят, мы уезжаем, не надо. Нас напали, проткнули колеса, мы не можем уехать. Просили съездить, подожди, не надо. Попроси, мы уезжаем. Уезжаем. Os jornalistas percebem que a situação pode ficar perigosa e tentam sair dali. Primeiro dão ré, depois tentam virar o carro, mas o grupo continua avançando, fechando qualquer possibilidade de fuga. E então a situação escala de vez. Um dos homens, usando um moletom preto, simplesmente pula em cima do carro em movimento. Ao mesmo tempo, outro corre até a lateral e tenta atacar os pneus. Quando os jornalistas tentam entender o que está acontecendo, a resposta vem em forma de agressão. As pessoas começam a bater no carro. Ali fica claro, não dava mais para ficar. O motorista acelera com tudo e consegue atravessar o grupo forçando a saída. Por sorte, ninguém se machuca, mas até hoje ninguém sabe explicar o que realmente aconteceu. Quem eram aquelas pessoas? E por que estavam tão desesperadas para impedir que eles gravassem naquele cemitério? Número 3. O choro no cemitério. Um vídeo gravado por um usuário do TikTok chamado Mark DeFalco acabou deixando muita gente desconfortável. Tudo começa com uma cena já estranha por si só. Um carro simplesmente bate contra a cerca de um cemitério, sem explicação clara, e por pouco não atinge nenhuma lápide. Mark se aproxima do veículo para tentar entender o que aconteceu, ver se tem alguém ferido, se alguém precisa de ajuda, mas enquanto ele chega mais perto, algo chama a atenção. You alright? You okay? Um som, baixo, quase imperceptível no começo, mas dá para ouvir. Parece uma mulher chorando. Ele para, olha ao redor, tenta localizar de onde vem o som, mas não tem ninguém ali. What the hell? What the fuck is going on here? There ain't nobody there. Miss? Hello? O cenário já é desconfortável. Um cemitério, um acidente sem explicação e agora um som vindo do nada, sem origem, sem ninguém por perto. O vídeo rapidamente começou a circular e, como sempre, as teorias surgiram. Tem gente que acredita que aquilo pode ser algo paranormal. Outros acham que pode existir uma explicação lógica, talvez alguém fora do campo de visão ou algum tipo de som ambiente distorcido. Mas a verdade é que o vídeo não dá respostas, só deixa a dúvida. Se realmente não tinha ninguém ali, então quem ou o que estava chorando naquele lugar? You alright? You okay? Dois, a figura no fundo da reportagem. Durante uma transmissão ao vivo de um noticiário, algo estranho acabou chamando muito mais atenção do que a própria reportagem. A jornalista Sam Hasler estava fazendo uma entrada ao vivo diretamente de um cemitério chamado Greenridge, em Saratoga County, nos Estados Unidos. O local estava sendo divulgado por conta de visitas noturnas com temática assombrada. Até aí, tudo normal.
uma matéria comum. Mas depois que o vídeo foi ao ar, um espectador percebeu algo que ninguém tinha notado durante a transmissão. Have a few gravestones, but what you can't see because it's dark out, and as you can see behind me here, we No lado esquerdo da tela, bem ao fundo, parecia ter alguma coisa, e quando você olha com atenção, realmente dá para ver uma espécie de figura passando atrás de uma lápide, algo meio esfumaçado, quase como uma silhueta. A própria reportagem não mostra a reação na hora, porque aparentemente ninguém percebeu aquilo ao vivo. Mas depois que o vídeo começou a circular, as teorias surgiram rápido. Alguns acreditam que aquilo poderia ser um espírito, até porque o cemitério é antigo e conhecido na região. Outros dizem que pode ter sido só um efeito visual, uma sombra, alguém passando ao fundo, ou até interferência da câmera, mas o que mais chama a atenção nesse caso é o fato de ter acontecido ao vivo, sem edição, sem preparação. E mesmo assim, algo aparece. E aí fica a pergunta, foi só uma coincidência, ou alguém ou alguma coisa passou ali naquele momento? A coisa que atacou no escuro. No dia 24 de outubro de 2016, um vídeo estranho foi publicado em um canal do YouTube. Nele, um grupo de adolescentes está andando por um cemitério à noite. No começo, parece só mais uma brincadeira. Eles estão rindo, gritando, até jogando coisas no escuro para assustar uns aos outros. Até que, de repente, tudo muda. You reckon I can hit a grave? I don't, man. I reckon I can. I do, man. Um dos garotos é atacado. Do nada. Ele reage na hora, assustado, sem entender o que aconteceu. E quando eles tentam ver o que foi, não conseguem identificar claramente. Mas ao analisar o vídeo depois, algo estranho aparece. Por um breve momento, dá para ver uma figura passando rápido, pequena, com formato humanoide, e com algo que parece asas. É muito rápido, quase impossível de perceber sem prestar bastante atenção. E é aí que começam as teorias. Alguns acreditam que aquilo poderia ser algum tipo de criatura, algo desconhecido. Outros acham que pode ter sido apenas um morcego, ou até um inseto passando bem perto da câmera. Depois do ocorrido, os adolescentes gravam outro vídeo mostrando o ferimento. O local da mordida estava inchado e com uma aparência bem preocupante. Mas mesmo assim, não existe uma resposta definitiva. Sem o vídeo, provavelmente ninguém acreditaria na história. E até hoje a dúvida continua. Foi só um animal comum ou algo muito mais estranho escondido naquela escuridão? Agora me conta aí nos comentários, qual desses casos mais te deixou desconfortável? E se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, porque no próximo vídeo as coisas podem ficar ainda piores.